Olá, queridos irmãos e amigos. Hoje mais um vídeo do canal. A semana passada eu falei sobre João Batista e hoje vou falar sobre Jesus Cristo. É a pergunta que a gente sempre escuta. Nem peixe? Até Jesus comeu peixe, né? E comeu também o cordeiro pascal. Por que eu não vou comer? Por que eu não posso comer? Se até Jesus comeu peixe, carne. Então, né? Na semana passada eu falei que João Batista, ele era vegetariano e tinha uma alimentação simples, se abstendo da luxuriante mesa dos religiosos da época. O que dizer de Jesus? Esse é o tema de hoje. Fiquem aí para as reflexões de hoje. Então, o Filho do Homem veio comendo e bebendo. João veio não comendo e nem bebendo. Viveu como Sansão deveria ter vivido. Isso a gente encontra em Mateus 11, 18 e 19. Que diz assim: porquanto veio João não comendo e nem bebendo, e dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem, Jesus, comendo e bebendo, e dizem, eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. O que quer dizer isso? O que quer dizer essa frase que o Filho do Homem veio comendo e bebendo? Será que Jesus era um comilão? Será que ele comeu carne? Sim, ele comeu carne. E peixe? Sim, ele também comeu peixe. Então, se Jesus comeu carne, então, isso para mim basta. Não é isso? Não é isso que a gente escuta por aí o tempo todo? Né? Inclusive de pastores. Se até Jesus comeu, eu também posso. E esse é o exemplo favorito deles. Jesus veio se identificando com a raça caída da época em que ele veio. E comeu com eles. Eles comiam como judeus. Jesus era judeu. E eles não comiam nada que era impuro. A gente vê isso em Levítico. Os animais puros e impuros. Os judeus não comiam as carnes impuras. Jesus também não. E as coisas não estavam tão poluídas como hoje. Não é verdade? E a gente vê que naquela época não tinha abundância como tem hoje de alimentos vegetais. Era muito escasso a alimentação vegetariana naquela época. Os vegetais, os frutas, os legumes não eram feitas em larga escala, industrialmente, como hoje temos, com tanta facilidade. E Jesus viveu numa vila de pescadores, eles viviam, a base de sua alimentação era peixe e o trigo, né? Eles ainda tinham a plantação de trigo para o pão. Essa era a alimentação base daquela época. Como é que Jesus viria e imporia algo diferente do que eles tinham? Então devemos pensar nisso, irmãos. Conforme a época, conforme o mundo que ele viveu há 2000 anos atrás, como era o sistema de produção de alimentos, né? Eles dependiam muito dos animais naquela época. Hoje em dia nós não dependemos dos animais para nada. Até porque, podemos ver isso em outro vídeo, né? Os animais, essa produção em larga escala de animais, toda essa produção vem causando uma destruição do nosso planeta. Né? A poluição, mas isso veremos num outro vídeo. Então, irmãos, né? O que importa aí, no caso, é a tipologia que ele esperava. O que era esperado nessa tipologia?
a dieta estritamente vegetariana. Em todas as tipologias a gente vê isso na Bíblia. Em Daniel, os filhos de Israel, né, com o maná no deserto, e João Batista também. No finalzinho do versículo, no Mateus 11, 19, é dito, né, que mas a sabedoria é justificada por seus filhos. O que isso quer dizer? Né? Portanto, foi o próprio Jesus que diz que seus discípulos, eles não são como os outros. Eles vão jejuar quando chegar o tempo, mas no momento o noivo o quê? O noivo está com eles. Os judeus eles celebravam o grande dia da expiação, e era um dia o quê? Um dia de jejum, de quebrantamento da alma, né? E nesses dias, o que é que eles não comiam? Eles não comiam carne. E nós vivemos hoje no grande dia antitípico da expiação, que começou em 1844, né, o grande juízo investigativo. Então nós estamos num jejum permanente, por assim dizer, até que o nosso Senhor venha. Portanto, em toda a tipologia que tem a ver com a mensagem do povo de Deus no tempo do fim, ou de sua tipologia em sua caminhada com Deus, a dieta vegetariana estrita está na Bíblia. Está na Bíblia. Ela é bíblica. Ela é bíblica. Eu estou convicto disso. Tudo que Sansão fez, João Batista não fez. Ele foi perfeito nesse sentido, João Batista. Os dois eram nazireus, voto de nazireado, mas João Batista cumpriu o voto. Já Sansão foi desobediente, né, com todas as restrições alimentares e de bebidas fortes. E o que foi que Jesus disse? Em Mateus 26, 29, ele disse assim: e vos afirmo que, de agora em diante, não mais tomarei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o novo vinho convosco no reino de meu Pai. Portanto, o Filho do Homem veio comendo e bebendo, para alcançar as pessoas onde elas estavam. Né, os pescadores daquela época, as pessoas do jeito que elas estavam, com seus pecados, com tudo de errado que faziam. Jesus veio se identificando com a raça caída. Nunca pecou, mas veio se identificando com as pessoas de sua época, com seus costumes, mas sem cometer pecado. E seu estado naquele momento, mas ele tinha os seus representantes, que mostravam o que ele queria que se tornassem. E ele está assim agora. Né? Se Jesus viesse hoje, ele comeria carne? Sim ou não? Ele não o faria. Ele não o faria. Ele não pode esperar dos seus tipos se ele mesmo o quebrasse. Então, irmãos, a carne, ou peixe, né? Que peixe é carne? Todas as carnes não foram plano de Deus para a nossa alimentação. Tanto é que, depois do dilúvio, quando foi permitido comer carne devido à escassez de alimentos vegetais, a raça humana decaiu de uma maneira abrupta. As pessoas viviam, em média, 900 anos, registrado na Bíblia. Né? Desde Adão e seus filhos e depois netos, viveram ali por volta de 800, 900 anos. E não comiam carne, ou não era permitido comer carne.
Mas depois do dilúvio, com a permissão, devido a essa escassez, Noé e seus filhos, e depois os parentes, né, a geração de Noé, começou a decair de uma maneira abrupta. Começaram a viver apenas 600, depois 400, 300, 200, 100 anos, e é o que estamos hoje aí, vivendo aí 80 anos, 90, quando muito. Porque continuamos com a carne e cada vez mais ela vai se contaminando, conforme nós vemos nos livros da Ellen White. Então, irmãos, não é para sermos policiais e ficarmos instigando as pessoas quanto a comer isso ou aquilo. É apenas mostrando na Bíblia, na Palavra de Deus, que nunca foi desejo de Deus para nós que comamos os animais, ou fruto de coisas derivadas dos animais. Simplesmente por quê? Porque não fazem bem. Nunca fez bem. Nem quando não eram tão contaminados quanto hoje. Imagina hoje, que a contaminação está em tudo. Então, nunca foi plano de Deus que possamos seguir essa mensagem, que é para a nossa saúde física, mental e espiritual. Jesus comeu, porque ele veio se identificando com a raça caída. Mas ele deixou, como disse aqui nesse vídeo, os seus discípulos seriam exemplos para o que deveria ser feito no tocante à alimentação e tudo mais. Então nós devemos ser como discípulos de Jesus, ser esse exemplo. Esse exemplo de saúde, de temperança, domínio próprio, buscando nas Escrituras entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E estamos vivendo, como eu disse aqui também, nesse tempo do fim, que é a partir de 1844. É o dia antitípico da expiação, como era no santuário, em que as pessoas refletiam sobre seus pecados, faziam jejum e não comiam carne. Devemos fazer o mesmo hoje, porque estamos num jejum permanente até que volte Cristo Jesus para nos libertar do jugo do pecado, da morte eterna. Muito obrigado, amigos, mais esse vídeo. Deixe seu comentário, deixe o like se você gostou e comente a respeito desse assunto. Deixe aqui embaixo. Eu agradeço bastante. Fiquem todos com Cristo Jesus. É o que eu desejo para todos aqui. Amém e amém. Obrigado.